Mas nós temos caminhado nessa série sobre o credo. O nome dessa série é Creio, Fundamentos da Fé Cristã. Por quê? Porque aquilo que a gente falou no primeiro estudo, o credo ele resume basicamente o que é a fé cristã. Então a gente falou sobre o que é fé. O credo começa dizendo creio, né? Então a gente falou sobre o que é fé. A fé é confiança, a fé é se rebelar. A gente falou alguns aspectos da fé. Semana passada foi um estudo mais teológico, né? Mais pesado, mais denso, eu sei. Que a gente falou um pouco sobre quem era Deus, sobre por que o credo fala sobre Deus e como a gente precisa pontuar. Porque às vezes a gente diz assim, Deus 2 pontos. Aí vem a definição que tu quiser na tua cabeça. E não, a gente tentou trabalhar com a definição do que a Bíblia ensina sobre Deus. Eu estava sob efeito de alguns remédios, dei mas deu tudo certo. Deus é bom. E, enfim. Gente, uma coisa que eu falei pra Jaque já, falei antes pro Jeverton também, mas faz umas 3 semanas que eu falei isso pra Jaque já. E aí eu tava falando pra ela. Amor, não põe mais cadeira no fundo lá. Por quê? Primeiro fica muito distante da tela, pra enxergar ficar ruim. E a gente fica aquele buraco aqui na frente. Então, vamos sempre preencher aqui na frente as coisas que a gente precisa mudar pra gente fazer a coisa funcionar melhor, né? Deixa atrás pra quem tá vindo, pra quem tem criança e tal. Melhor, né, Rodrigo? Tu concorda comigo? Tá certo. Vamos então vamos confessar junto o credo, pode ser? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno, ao 3º dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Isso aí. Então, hoje eu quero que a gente converse um pouco sobre Deus Pai. Deus, o Pai, Criador, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Certo? Primeiro de tudo, vocês já repararam como a gente sempre busca uma comunidade ou um local para a gente estar junto com alguém? Pode deixar nesse aí, Gabi, mas eu falei para já que eu vou comprar um passador de slides essa semana. Então, a gente sempre tem uma busca por isso, né? Tu pode ver, nós procuramos um clube ou uma mentoria para nos ajudar a vender melhor, ou às vezes a gente procura uma mentoria até para se transformar numa pessoa melhor, né? Psicóloga Jaqueline, se quiser procurar, só chamar. Mas a gente sempre busca alguém para nos auxiliar, e isso é natural de nós, seres humanos. A gente nasceu com esse anseio de estar em uma comunidade, de estar inserido em um relacionamento maior do que nós mesmos, né? Então, a gente quer participar de algo grande, muitas vezes a gente quer fazer algo grande, né? Eu quero ser lembrado por ter mudado a história, eu quero ser lembrado por ser alguém que fez algo grandioso. Então, a gente sempre tem esse anseio dentro de nós, de estar inserido num contexto maior, ou de estar em um vínculo que nos faça nos tornarmos uma pessoa melhor. E por isso surge clubes, seitas, até mesmo era engraçado que no Facebook não, no Orkut, quem tinha Orkut era a raiz, né? Eu tinha Orkut, cara. Aqui, ele olhou pro lado, ele não sabe nem o que é Orkut. Ele riu porque ele tá envergonhado. No Orkut tinha lá a comunidade ateia, a comunidade dos ateus reunidos e tal. Então, até os ateus, eles queriam ter uma comunidade, um local para dizer, não, na comunidade lá dos nossos ateus, a gente toma todinho e fala mal de Deus, todo mundo junto. Esse é o nosso ato de rebeldia. E existe, inclusive, cara, olha que bizarro, tem uma igreja nos Estados Unidos
que as pessoas frequentam um culto peladão. Já viram isso aí? É um troço doido, né, cara? O ser humano foi criado sem roupa, então a gente tem que estar pelado, cara. Procura, é real, cara. É muito engraçado isso, cara. E aí eles fizeram uma entrevista, tipo, o pastor falando lá com o bagulho borrado aqui na frente. Pior a barriguinha assim por cima ainda. Ai, cara. Mas isso é louco, porque a gente sempre procura. Se não for uma igreja, a gente quer estar em um clube. Se não for num clube, a gente quer estar junto com os amigos. E a gente fica super chateado quando não rola. Quando o cara joga mal futebol, tipo no meu caso, assim. Aí tu ficava chateado que tu era o último a ser escolhido. Os caras não me querem, né, meu? Tu sempre tem isso aí no coraçãozinho. Mas por quê? Porque a gente foi criado para estar em unidade, para estar em comunidade. A maior prova disso é o credo. O credo, ele expressa esse Deus que é Pai, esse Deus que é Filho e esse Deus que é Espírito Santo. E nós vamos entrar agora nessa parte do credo, que é uma exposição sobre a Trindade. A gente vai ter agora esse sermão sobre o Pai, 3 sermões sobre o Filho, vida, morte e ressurreição de Jesus. Depois nós vamos ter um sermão sobre o Espírito Santo e ainda mais sobre a igreja e sobre a ressurreição. Aí a gente vai estar quase acabando. Então, o credo, ele gasta a maior parte do tempo agora falando sobre quem Deus é. Como Deus se revela como um Deus trinitário. Pode passar para mim, cara. Então, esse Deus trinitário, a palavra trindade significa humanidade em 3, é a resposta para esse nosso anseio. Deus nos chama pela fé, pode passar. Ele nos chama pela fé ao quê? A integrar, a ser inserido nessa comunidade que Deus já existia na eternidade. Deus o cara fala, Deus existe. Não, Deus Deus já estava lá. Deus já era desde a eternidade. E desde a eternidade, Deus já existia no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, isso nós chamamos de trindade. E até, pode deixar agora nesse aí. Então, Deus nos convida, na teologia a gente usa a palavra pericorese. Peri é no caso de caminhar e coré é de ir no centro. Então, Deus nos convida a caminhar ao centro disso, a estar nesse anseio dele mostrar quem ele realmente é. Semana passada a gente falou sobre Deus, falou sobre os atributos de Deus, mas a Trindade revela quem Deus é de verdade. E o credo começa a nos mostrar, de fato, esse Deus que se apresenta de forma trinitária. Então ele é a nossa resposta para esse nosso anseio. Então, o primeiro de tudo, o credo diz assim, Deus o Pai, né? Tem essa vírgula. Não é todos os credos que tem essa vírgula, mas alguns estudiosos colocaram essa vírgula para ficar mais entendível, né? Creio em Deus, vírgula, o Pai Todo-Poderoso, né? Porque a gente é acostumado com crer em Deus Pai, credo em Deus, creio em Deus Pai. O cara já fala assim, já engata, né? Então creio em Deus, vírgula, o Pai. Então a gente começa falando sobre quem é o Pai. Primeiro de tudo, o que a gente já aprende com a Bíblia chamando, ou o credo chamando Deus de Pai. Primeiro de tudo, esse Deus que estava na eternidade, que estava fora do tempo, inalcançável para os homens, ele transcende o tempo. Ele quebra a barreira. A transcendência é sair de na metafísica, na filosofia, enfim. Na metafísica é você sair de um estado onde você tem uma barreira. Por exemplo, Deus teria uma barreira de tempo entre nós e ele. Claro que ele está fora do tempo por ser Deus, mas ele transcende essa barreira quando ele se mostra como Pai. Quando Deus vem até nós na apresentação do Pai. E nós vamos ver depois que Jesus, na verdade, ele demonstra mais ainda quem é o Pai. Porque ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. A gente vai falar sobre isso. E Jesus é tanto Deus quanto o próprio Deus. Então, assim, primeiro de tudo, a gente não quer dizer o quê? Primeiro, o que eu não quero dizer, tá? Fique bem claro. Deus não é pai de Jesus. Como assim? No sentido de que Deus não criou Jesus. Jesus não foi criado. A expressão é eternamente gerado. Jesus sempre existiu na eternidade. Mas o Pai, como ele se revela na Escritura, e como Cristo revela para nós, ele
ele é a fonte da existência, do que existe. Por quê? Perceba, o que nós queremos dizer quando nós dizemos que Deus é Pai? Então, em 5 sentidos, você conhece, em que Deus é Pai. Primeiro, vamos lá, gente, quem está com a Bíblia aí vai abrindo. Gênesis 1. Abre para nós aí, Jô. Mateus, abre o segundo ali, Mateus 7. Pode abrir Mateus 7. E a gente vai pegando vocês e a gente vai lendo junto, tá bom? Gênesis 1, quem abriu foi tu, Rodrigo? Lê para nós aí. Beleza, então, primeiro sentido que nós queremos dizer que Deus é Pai é dizer que Ele criou todas as coisas. Ele foi o ponto principal para a criação de todas as coisas. Mas Jesus não é Deus, Ele não criou todas as coisas. Sim, Ele criou todas as coisas também. A Bíblia diz isso também. Mas ela identifica, e o credo identifica primariamente o Pai como Criador. Apesar de a criação em si ter sido obra da Trindade. Se você for ler o Evangelho de João, vai dizer lá: no princípio era o Verbo estava com Deus, Ele era Deus. Tudo foi feito por meio do Verbo. Depois João diz: o Verbo encarnou, se tornou carne, se tornou Jesus. E em Gênesis nós temos essa sequência que diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito pairava sobre a face das águas. Ou seja, Deus criou o céu e a terra, o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito não foi criado, ele estava com Deus ali sobre a face das águas. E o versículo 13, o que é? Deus disse. A voz de Deus, ou o verbo dei. A voz de Deus é o verbo de Deus. Jesus estava ali também na criação. Mas o credo identifica o Pai como Criador. Então, no sentido que Ele é o precursor de todas as coisas. O segundo sentido que Deus é Pai, o João abriu Mateus 7, isso? Do 9 ao 11, lê para nós aí. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que pedem. Exatamente. Então, no segundo sentido que Deus é Pai, é o sentido de provisão. Ele provê todas as coisas para todos os homens. Gênesis 1, 26 e 27. Quem abriu aí? Alguém abriu? Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Exatamente. Então Deus é Pai no sentido que nós somos semelhantes a Ele. Toda a humanidade é semelhante a Jesus, ao Deus Pai. Nós somos semelhantes a Deus e não dá para entrar nisso agora, uma outra hora eu falo melhor para vocês. Mas nós carregamos a imagem de Deus, a capacidade criativa, a moralidade, a capacidade de decidir. É isso que nos difere dos animais, porque nós temos a imagem de Deus. Então o terceiro aspecto é a imagem de Deus. O quarto aspecto é que Ele tem autoridade sobre tudo. Alguém abriu Daniel aí? Pode ler então. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, como os exércitos dos céus e como os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir a sua mão ou dizer o que fizeste. Exatamente. Então esse quarto sentido é o que? Deus é Pai da criação no sentido que Ele controla, Ele domina. Assim como um pai tem a autoridade de dizer: não, você não vai ao cultinho hoje, você vai ficar aqui. Deus tem autoridade para dizer às nações: até aqui você vai, até tal coisa você vai fazer. Esse é o entendimento da Bíblia sobre Deus controlando os homens, controlando a autoridade, controlando os reinos. Ele destitui reis, Ele coloca reis no trono, Ele termina impérios, Ele inicia impérios. Deus diz
no Antigo Testamento, chamarei um reino do norte. Depois ele diz, chamarei a Síria. Aí Deus diz lá em Isaías, capítulo 47, se eu não me engano, Ciro é o meu pastor. Ninguém sabia nem quem era Ciro, isso era 690 a.C. Ciro surge no século 5. Então Deus dá nome às existências, a seres, a pessoas que vão ser governadores do mundo. Ele controla até os presidentes, Bolsonaro, Lula, Trump, Biden, Netanyahu de Israel, todos estão debaixo do seu controle, por isso que ele é pai. O último sentido, eu não botei o texto ali, é João 3,16. Mas se alguém souber de cor, aí vai ganhar uma bala. Exatamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra mundo no grego é cosmos, universo. Então Deus, ele é um pai no sentido que ele ama a criação. Ele tem um amor especial pela criação. E qual é o ato máximo do amor especial de Deus pela criação? Enviar Jesus à Terra. Jesus é a expressão maior do amor de Deus pelo cosmos, pelo universo, por esse mundo inteiro, por tudo que nós vemos e por tudo que nós não vemos. Então, nesse sentido, quando nós dizemos que Deus é Pai, nós dizemos essas 5 coisas. Vamos lá para o próximo, então. Quando nós dizemos que Deus é todo-poderoso, Deus, o Pai todo-poderoso, nós estamos, primeiro de tudo, dizendo uma coisa. Isso é muito importante. O grego de todo-poderoso é Kyrios Pantocrator. Por isso que pandemia, demis é doença e pan é global. Então, Pantocrator é dominador de tudo, ou todo-poderoso. Quando nós dizemos que esse Deus é todo-poderoso, e essa expressão é proposital, por quê? Porque essa expressão, Kyrios Pantocrator, foi a expressão que os exegetas da Septuaginta, que é uma versão antiga do Antigo Testamento, lá do século 3 mais ou menos, se reuniram e traduziram do hebraico para o grego. No hebraico era Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth se queria dizer Deus Todo-Poderoso. Mas no grego eles traduziram como Kyrios Pantocrator. O que isso significa para nós hoje? Gente, o cristianismo não nasce com Jesus. O Jesus ele pregou o cristianismo. Não, cara, Jesus pregou o judaísmo. Jesus pregou e falou sobre a continuidade das promessas messiânicas. Eu acho muito engraçado quando tem aquele Jesus, primeiro todo afeminado, né? E depois branco. Cara, tipo, Jesus era um judeu. Tem até judeus que são mais brancos, mas provavelmente ele era um pouco mais pardo, o cabelo mais encrespado. Então, esse Jesus que prega o Deus Todo-Poderoso no Antigo Testamento, ele nos revela que a nossa fé, na verdade, é uma continuidade do que é a fé judaica. Claro, a fé judaica rompeu com o cristianismo no sentido que eles não identificam Jesus como Messias. E aqui está o ponto principal. Nós acreditamos que Jesus é o Messias, o Cristo. Christos no grego significa ungido. Mexia no hebraico significa ungido. Então Jesus Cristo é Jesus o ungido. Quando nós dizemos que Jesus é o Messias, nós estamos dizendo que Jesus é Deus. E os judeus dizem não, Jesus não é o Messias. Ele era um falso profeta. Então nós rompemos com eles. Mas nós continuamos crendo nesse Deus que se revelou lá em Adão, que se revelou a Abraão, que toda essa história de judeus do Antigo Testamento chega até nós e depois nós somos inseridos nesse contexto todo. Então vamos lá. O que significa ser todo-poderoso? Significa ser isso mesmo. O que é ser todo-poderoso, Alexandre? É ser todo-poderoso. É fazer o que quiser. É ter todo o poder, toda a autoridade. É o que o credo está dizendo. Às vezes o cara, não, Deus é todo poderoso. Sim, mas ele está limitado à ação do homem. Se o homem não permitir, Deus não pode fazer. Ou tem aquelas igrejas que os caras falam assim, não, eu determino que vai acontecer tal coisa. Cara, quem tu pensa que tu é, meu? Tu não manda nem na tua conta bancária. Tu quer mandar em Deus, meu. Tu não tem condições de fazer isso. Ei, Rui. Tu não tem condições de fazer isso, cara. Então,
Deus é todo poderoso. Vamos lá. Vamos precisar da ajuda de vocês aqui. 6 aspectos, então, do que significa ser todo poderoso. Lucas 1. Nada é impossível para Deus. Quem achou aí, leia para nós. É isso aí que está escrito, né? Nada é impossível. Todo poderoso significa que para Deus nada é impossível. Ponto. Nada é impossível. Nada é impossível. Segunda coisa, que significa Salmo 115, versículo 3. Nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Exatamente. Ou, como diz a NVI, ele faz tudo o que ele quer. Ser todo poderoso significa que Deus pode fazer tudo o que ele quer. A tua NVI desagrada? Sério? Meu Deus. Viajei. Só para explicar, NVI é uma versão diferente, não uma versão internacional. Existem algumas versões da Bíblia e algumas são Almeida, que é o tradutor João Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, revisada. Umas são NVI, que é a nova versão internacional, e tem umas que se chamam NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Então, vamos lá. Outro aspecto que significa ser todo poderoso, a natureza está submetida a ele. Salmo 104. Leia, Rui. Meu Deus, isso. Fala com voz de homem. Fala forte aí, vai lá. Então Deus controla a natureza. Ele é todo poderoso sobre os processos da natureza. Esse Salmo 104 é maravilhoso. O boizinho come o mato que Deus criou. O boi come o mato porque Deus ordenou o boi comer o mato. O boi engorda, nós vamos lá, matamos o boi e comemos ele. Somos veganos por tabela, né? O cara come o mato, né, cara? Costelãozinho 12 horas, aquela maravilha. O Rafa entende dos costelão, né, Rafa? O cara é entendido, né, meu? Vamos lá. As autoridades estão submetidas a ele. Salmo 47. Alguém abriu aí? Rodrigão? Salmo 47. Versículo 8 e 9. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Exatamente. Ele é todo poderoso no sentido que o quê? Toda autoridade humana está submetida a ele. Romanos 13. Toda autoridade vem de Deus. Paulo diz isso. Então, quinto aspecto. A nossa história está em suas mãos. Gênesis 50. O João abriu ali, né? Pelo que eu vi. 50, 20 e 21. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenho medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou e lhes faltou amado. Exatamente. Esse texto, José então fala para os irmãos dele. Os irmãos dele estavam com medo que o pai tinha morrido, achando que, bom, como a gente traiu ele, agora ele vai nos trair. E José disse para eles, não, eu estou aqui no Egito porque Deus quis. Vocês fizeram o mal para mim, mas Deus quis que esse mal fosse feito para mim estar no Egito. José, o rei do Egito. Desenho aqui, né? O príncipe do Egito, acho que é, né? Último aspecto. Salmo 139, 16. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que lhe foram ordenados, quando nenhum deles ainda vi. Todos os meus dias lhe foram ordenados. Deus, ele é o autor de todos os dias humanos. Deus sabe todos os teus dias, Rodrigo. Sabe do início ao fim. Sabe quando vai acabar e quando vai começar. Agora o mais surpreendente de tudo. Esse texto pra mim, cara, é chocante. Está em Atos aí, né? Lê pra nós aí. Atos 4, 27 e 28. De fato, Herodes, Pôncio Pilatos, reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu servo Jesus, teu santo servo Jesus, a quem nos disse: fizeram o que teu poder e tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Exatamente. Até a morte de Jesus não foi algo que aconteceu assim. Que nem se Deus chegasse no paraíso e dissesse assim:
Tu comeu a fruta, Adão? Meu Deus. Ah, como é que é? Eu mesmo. Eu mesmo. E agora? O que eu vou fazer? Jesus, tu pode ir lá morrer por nós, pelos pecados das pessoas? Não, cara. Isso é o mais incrível na Bíblia. A morte de Jesus estava determinada antes. Apocalipse vai dizer o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que Deus dissesse, no princípio Deus criou os céus e a terra, antes que Deus criasse os céus e a terra, Jesus Cristo já estava predestinado a morrer. Jesus Cristo já estava predestinado a ser assassinado pelos homens. E aqui entra uma palavra sobre providência de Deus, sobre soberania de Deus. A gente leu aqui, tudo que a gente leu aqui, a gente diz, cara, então Deus é soberano e eu sou um robô. Eu só faço, tipo The Sims, né? A Jaque adorava jogar The Sims. Nossa, passava horas jogando The Sims. Adorava jogar The Sims. Daí Deus vai lá, agora bata o minguinho na porta. Oh, meu minguinho! Aí Deus, mas é um bobo, cara. Agora eu vou botar uma esteira que ele vai ficar correndo. De uma forma que a gente não sabe explicar, e a gente não precisa explicar. Deus é soberano. Ele controla tudo. E ele não só controla, como ele determina todas as coisas. Estava debatendo com uma mulher no Instagram, doida lá. Ela veio me falar, não, porque Deus é dual. Ele é mal e ele é bem. E os crentes não admitem isso, que ele pode fazer o mal. Falei, pra mim, tipo, é de boa, entendeu? A Bíblia diz que Deus faz isso, mas ela não explica. Não, porque Deus ele é o autor do mal. Não, peraí. Deus não é o autor do mal, mas a Bíblia diz que ele deixa que o mal aconteça. E ele usa o mal. Perceba que ele diz, fizeram Herodes e os líderes religiosos se juntaram para matar Jesus, para fazer tudo que tua mão tinha predeterminado. Ou seja, Deus determinou que Jesus seria morto por Herodes, pelos líderes religiosos e tudo mais. De quem é a culpa? De Herodes, dos caras que mataram ele. O Wayne Grudem diz uma coisa sensacional. Quando em Hamlet, na obra do Leonardo da Vinci, Hamlet comete um assassinato. Aí você diz, quem que matou aquele personagem? Foi Hamlet. Ele que matou. Ah, mas dentro do contexto da história, claro que foi Leonardo da Vinci, sim, mas Leonardo da Vinci está fora da história. Ele não pode ser medido pelos personagens. Os personagens estão vivendo uma coisa ali, e dentro daquele enredo narrativo, o culpado era Hamlet. Dentro do nosso enredo aqui, como eu disse, desse lado da eternidade, nós somos responsabilizados pelo que nós fazemos. Nós vamos pagar pelas coisas que nós fizemos errados. Mas Deus é soberano. Como isso funciona? Não sei. Ninguém nunca explicou. Tem pessoas que tentam explicar isso e que acabam negando a fé. E a fé é isso. É você não saber explicar tudo. Beleza? Vamos para o próximo ponto, então? Entenderam isso? Está de boa para vocês? Compreenderam esse conceito? Vamos lá, então. Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pense comigo. Quando o Jim Carrey ficou todo-poderoso, no Todo-Poderoso, por que ele não criou tudo de novo? Egoísmo. Nós estamos falando de um ser que tem todo o poder e ele decide criar tudo. Quando nós nos reunimos aqui, nós cantamos a Deus, nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando de um ser que sai de si, que se expande para fora de si. E por isso que Deus é amor. Eu expliquei isso para o pessoal quando eu falei sobre a Trindade aqui no nosso dia de hangar. Quando nós falamos assim, ame a si mesmo, você não está falando ame a si mesmo, você está criando uma imagem, né, Gabi? Ame a si mesmo, tipo, eu estou criando uma imagem da Gabriela, quem eu vou amar, cuidar bem dela, do corpo físico, do cabelo, da maquiagem. Eu estou criando uma imagem para que eu represente a mim mesmo.
E nesse sentido, você só pode amar para fora de si. Deus, Ele amava na eternidade Jesus, amava na eternidade o Espírito Santo e amava o Pai. Eles se amavam na eternidade, por isso que Deus é amor. Mas Deus, Ele decide se expandir para fora de si mesmo. Ele decide criar todas as coisas. Ele decide ser esse Deus todo-poderoso, bondoso, criador de todas as coisas, que se põe para fora de si mesmo, que se lança como uma flecha sem volta na criação. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. Segunda coisa, nós não somos os protagonistas da criação. Já reparou? O credo não diz assim: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou os homens no sexto dia através do... Não. O credo generaliza: Criador dos céus e da terra. Por quê? Você não é o ponto fraco de Deus. Você não é o centro de Jesus. Nós não somos protagonistas, nem aqui na igreja. E nós temos a tendência de ser protagonistas, e queremos ser protagonistas. Tinha um cara que vinha aqui com a gente, e ele pediu para sair. Não vou falar o nome dele, vocês que estão mais tempo sabem quem é. E daí ele falou assim: pois é, agora eu vou te deixar mal aí. Eu falei: não, cara, de modo nenhum. Pode ir embora, não tem problema. E daí ele ficou assim 20 minutos querendo dizer que ia deixar mal, que ia desfalcar e não sei o quê. Eu falei pra ele: cara, amanhã se Deus quiser me matar, Ele me mata. E Deus levanta outro. Quer uma verdade mais assustadora? Você vai morrer. E depois de 10 anos, ninguém mais vai lembrar de ti. Ninguém mais vai lembrar de ti. A nossa vida passa. Nós não somos protagonistas da história. O diálogo de Jó com Deus é fantástico. Nós terminamos de ler, né, amor, no culto caseiro. Faz um pouquinho. Deus diz para Jó: onde é que você estava, Jó, quando eu coloquei as estrelas no céu? Onde é que você estava, Jó, quando eu separei o universo da terra? Onde é que você estava, Jó, quando eu disse para o mar: mar, você vai vir só até aqui, e depois você vai embora do Inter, né? O mar. Entendeu? Não? Tá bom. Piada ruim, não tem problema. Deus falou para Jó: onde é que você estava, Jó? E Deus fala para nós mesmos: onde é que você estava, Rodrigo? Onde é que você estava, Jeverton? Onde é que você estava, Rui? Jaqueline, onde é que você estava? Você não era nada, mas eu criei todas as coisas. Não é sobre nós. Outro aspecto. Deus criou, mas Ele não só criou, como Ele sustenta. Algumas pessoas dizem: não, Deus não se importa mais com o nosso mundo. Deus não está nem aí mais para o que acontece na nossa vida. Se eu quebro a perna ou não, se alguém faz coisa errada, não, Deus não está nem aí. Isso é mentira. Abre aí para nós, Jev, Hebreus 1, versículo 3. Eu estou quase encerrando com vocês aqui. Versículo 3. Sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. A ideia aqui é que o universo inteiro está debaixo da mão de Deus. Como um garçom segura os pratos numa bandeja, o universo inteiro está debaixo da mão de Deus. Toda a história, toda a humanidade, todo o fôlego de vida, toda a árvore, toda a planta, toda a poeira, Spurgeon dizia, toda a poeira que está vagando. Quando você varreu a casa, subiu aquela poeirinha ali, aquela poeira não está fora do controle de Deus, Ele sabe onde ela está. Esse é o Deus que controla todas as coisas. Mas quando as pessoas dizem: não, Deus não se importa mais com a nossa vida, mentira. Mentira. Deus se importa muito. Tanto se importa que Ele mantém funcionando, mantém vivo. Vamos lá então. Deixa eu terminar lendo essa frase do Lutero. Para quem não sabe, esse gordinho ali, malandro, é o Lutero. O padre gordinho, Lutero, Martin Luther, ele escreveu um catecismo onde ele faz isso que nós estamos fazendo aqui.
fala sobre o credo, sobre as sentenças e explica. E nessa parte, ele escreveu assim: creio que Deus me criou junto com todas as criaturas e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, inteligência e todos os sentidos, e ainda os conserva no sentido de manter. Além disto, me dá roupa, calçado, comida e bebida. Aqui a versão em alemão diz cerveja. Casa e lar, família, terra, trabalho e todos os bens. Concede-me cada dia tudo o que preciso para o corpo e a vida. Protege-me de todos os perigos e guarda-me de todo o mal. E faz tudo isso unicamente por ser meu Deus e Pai bondoso e misericordioso, sem que eu mereça ou seja digno. Por tudo isso, devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecê-lo, obedecer-lhe. Isto certamente é verdade. Assim Lutero termina a exposição desse credo. Pode passar para mim agora, Gabi. 2 vezes ou 3 vezes, agora não lembro. Pode passar todas as vezes que der aí. São 4 sentenças. Aí, beleza. Pode voltar uma. Não tem problema. Vai no M lá e pode ir no último, tá bom? A gente vai revisar agora. Mas aí, mais um. Aí, pode deixar aí. Vamos lá, gente. 4 aplicações do que nós vimos hoje aqui. Primeira dessas aplicações: Deus é Pai. Certo? O que significa isso para nós? Significa que Ele cuida de você, cuida de mim, cuida de ti, Rodrigo, de ti, Rui, de ti, Rafa. Ele cuida de ti. Ele cuida especialmente de ti, como um pai, como a gente fala para nossa filha: não vai ali, não vai em tal lugar. Ou quando a gente chega em casa e abraça ela amorosamente. Esse é o Deus da Escritura. Mais do que isso, a Escritura diz também que nós pertencemos a Deus. Por quê? Famoso texto de Jesus com os tributos. Os caras perguntam para Jesus: Jesus, é certo pagar tributo a César? Jesus fala assim para Pedro: Pedro, de quem que é a imagem na moeda? Eles falam, é de César. Então dai a César o que é de César. Uau, Jesus, beleza. E Jesus continua: dai a Deus o que é de Deus. O que nós vimos sobre o homem? Que ele é a imagem de Deus. Então, quando nós dizemos que Deus é Pai, nós dizemos que nós pertencemos a Deus. Tudo que nós somos e nós temos é de Deus para nós. Tudo que nós temos hoje, nossa casa, nosso carro, nosso trabalho, família, bens, o que o Lutero colocou ali, cerveja, bebida, comida, tudo isso é graça de Deus. E nós temos que retribuir isso para Ele, assim como nós temos que pagar imposto. Porque Ele é nosso Criador. Terceira verdade que eu quero falar para vocês aqui hoje sobre Deus ser Pai. Não tema. Não tema. Não tema. Nós vimos que Deus é todo poderoso. O salmista no Salmo 27, nós vamos chegar lá nesse salmo. Deus é a minha luz e a minha força, a quem eu temerei? E quando o homem se levantar contra mim, a quem eu temerei? Deus é por você e é por mim. O Pai Todo-Poderoso, Rodrigo, o Pai Todo-Poderoso, Ele está agindo na tua vida a favor de ti. Deus está agindo em favor de nós. Ele é nosso Pai. Outra coisa que a gente quer dizer quando a gente diz que Deus é Pai: Ele é soberano sobre tudo. Nós lemos o caso de José. José foi vendido escravo pelos irmãos por inveja, foi para o Egito, ficou preso. Na verdade, ele foi para a casa de um chefe. Na casa do chefe, o chefe do Egito, Potifar, a mulher dele tenta dormir com José. José sai correndo. Ela diz que José estuprou ela. Aí ele é preso. Aí ele fica preso. Aí na prisão, ele tinha um entendimento de sonhos. Ele interpreta sonhos para 2 caras. Diz para um deles: você vai morrer daqui a 3 dias. Para o outro: o faraó vai te restituir daqui a 3 dias. Aí acontece, o cara esquece dele, ele fica mais tempo na prisão. É uma desgraça, né? Todo mundo odeia José. Tinha que ser o nome, né, do filme. O filme perfeito para José. Todo mundo odeia José. Depois de um tempo, o faraó tem um sonho, fica
enlouquecido, que ninguém consegue interpretar. Aí o gordinho lá que foi liberto, que era o... Ele lembra, ele fala, não tinha um cara na prisão, com o pincha meu aqui, que interpreta sonhos. Aí eles vão lá, raspam a cabeça do José, fazem a barba dele, tiram ele da prisão, ele interpreta os sonhos. Faraó põe ele como príncipe do Egito, como governante do Egito. 14 anos ele governa o Egito. Os irmãos dele passam fome na terra de Canaã, vão até o Egito. Quando eles chegam no Egito, eles não reconhecem José. Tá todo pintado, emperiquitado, né? Cheio daquelas coisas dos Egito lá. Aí José reconhece eles, chora, sente dor. Eles estão aqui. José fala assim, o pai de vocês vive. José faz um truque para que eles fiquem presos, eles voltam. Aí eles voltam para a terra deles, levam semente. Jacó, o pai de José, fala assim, volte lá porque você pegou o cálice dele. Eles voltam para lá. Aí levam um irmão menor. É uma trama toda grande, não vou falar tudo agora. Chega nesse texto, o pai de José morre. José, os irmãos dele, José, agora você vai nos matar. Ele fala, meus irmãos, eu vim para cá porque Deus quis. Ele controla a nossa história. Jó é a mesma coisa. Jó sofre como um condenado, um cão denado, né? Cara, é triste de ler a história de Jó. Mas Jó nunca recebeu por que ele passou por tudo aquilo. Ele só recebeu isso. Deus é soberano. Deus controla a história dele. Até o Jó estava lá em casa essa semana e falou, não recebemos bem de Deus, também não vamos receber mal? Jó fala isso. Ele controla tudo. E a minha pergunta para você hoje é, o que te rouba a esperança? O que te rouba a alegria nesse Deus? O que te faz andar ansioso ou ansiosa, com medo do amanhã? O que mexe com o teu coração? O que faz você se sentir seguro? Aonde está a tua identidade? Está no Deus Pai? Ou está no teu trabalho? Está no teu currículo? Está naquilo que te dá dinheiro? A segunda coisa que eu quero dizer para vocês hoje, Deus é pai, mas não é padrasto. Essa é boa, né? Por quê? Porque a gente ouve por aí fora, dizendo assim, Deus, todo mundo é filho de Deus. Cara, isso não é verdade. Olha o que João diz numa fala de Jesus. Jesus diz assim, vocês são filhos do diabo. Jesus fala isso para eles. Vocês são filhos do diabo. Efésios, Paulo vai dizer que vocês são filhos da ira, filhos da desobediência. Como nós passamos esse status então? Então Deus não cria o filho dos outros, Deus não cria o filho do diabo, por isso que ele não é padrasto. Deus cria os seus filhos. Como nós passamos esse status de filhos da ira, filhos do diabo, filhos da desobediência, para filhos de Deus de fato? Somente através de Jesus. Somente através de Jesus. João diz, aos que creram no seu nome, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Que não nasceram pela carne, pelo sangue, pelas obras, pelo contrário, nasceram pela fé. Nasceram pela fé. Como nós nos tornamos filhos de Deus? Crendo em Jesus, crendo que Jesus morreu pelos seus pecados, crendo que Jesus morreu na cruz para te salvar. Perceba isso, para Deus te transformar em filho dele, ele teve que transformar o filho dele em objeto de ira, de vergonha. Nós falamos sobre isso. Esse Jesus pintado na cruz com uma túnica é bonito, mas é falso. Provavelmente Jesus foi despido, nu. A crucificação era nojento. Para você entender, a cruz é como uma cadeira elétrica. Quando nós dizemos assim, pela cruz nos salvou, eu estou dizendo, pela cadeira elétrica nos salvou. Por quê? Porque a cruz era um símbolo de execução. Não era um símbolo bonito. Os caras tatuam a cruz, usam a cruz pingente, legal. Mas a cruz é um símbolo de desgraça, de maldição, de horror, de nojo. Falei para vocês no sermão sobre a cruz que a gente falou na Sexta Santa. Muitas vezes o crucificado ficava 7, 14 dias ali, ele urinava, ele se mijava, se cagava ali, o sangue ficava escorrendo, tinha uma poça.
as moscas rodando ele, era nojento. Claro que Jesus teve uma crucificação, entre aspas, especial por causa da Páscoa. Os judeus não permitiam que corpos mortos ficavam expostos na Páscoa. Além de Jesus ter sido extremamente flagelado, isso acelerou a morte dele muito. Mas você entende isso? Deus teve que romper não só a barreira do tempo, mas a barreira da morte para nos tornar filhos dele. Como você responde a isso? Quando nós falamos que Deus é Pai, nós não estamos falando sobre uma religião, nós estamos falando sobre Deus vivo, manifesto na pessoa do Pai, enviando o seu Filho. É relacionamento. Quando nós cantamos aqui, nós não estamos cantando para as paredes, pelo amor de Deus, não faça isso. Nós estamos cantando para o Deus vivo que está no nosso meio. Nós estamos pregando, lendo para Deus e na presença de Deus. Nós somos filhos de Deus através de Jesus. Terceiro lugar, Deus Pai, Ele é o Criador de todas as coisas. Isso aqui é muito importante. Por muito tempo existiu uma distinção entre o que é santo e o que é profano, entre o que é sacro e o que é mundano. Por muito tempo, só os padres podiam ministrar a ceia, só os padres podiam pregar na missa. Quando a reforma começa, eles resgatam isso. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós estamos diante de Deus. E aqui é a grande jogada. Não existe diferença entre sacro e profano, porque o mesmo Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. Ele criou o seu trabalho. Ele criou a sua função. Ele criou a música. Ele criou a comida. Ele criou a bebida. Ele deu habilidades para que a gente pudesse ouvir um Iron Maiden. Cara, eu glorifico a Deus pelo Iron Maiden, velho. É demais. Você pode sentar com a sua família em casa e olhar um bom filme, sabendo que Deus revela a graça dele naquele filme. Você pode degustar uma boa bebida, uma boa cerveja, porque Deus deu habilidade para que aqueles homens criassem a cerveja. Deus criou todas as coisas. E aqui até a Gabi, que é da farmácia, existe uma polêmica. Pode ou não usar a cannabis no tratamento? Por que não? É uma planta que Deus criou. Se ela auxilia na epilepsia, use. Posso fumar cannabis? Aí é outra história, né? Os maconheiros adoram, velho. Os caras adoram, né? Ah, posso fumar maconha, pastor? Não, né? É diferente. Ele está se usando para entorpecer, né? É uma outra coisa. Mas Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador do céu e da terra. Perceba isso. Quando nós estamos dizendo que Deus é o Criador, aquilo que eu disse para vocês, não está falando sobre nós. Nós não somos o centro. Não é sobre o que nós fazemos. Mas também é sobre o que nós fazemos. Porque se Deus é o Criador de todas as coisas, foi Deus quem te deu o teu dom, o teu talento, o teu tempo, a tua vida, o teu respirar. O próximo respirar de Deus é misericórdia sobre você. O próximo respirar teu é misericórdia de Deus sobre a tua vida. Ontem o jogador da Dinamarca foi receber a bola no campo, ele caiu e morreu. Morreu. Você entende isso? Ele morreu no campo, jogando futebol. Graças a Deus os caras conseguiram reanimar ele. Hoje eu vi a notícia, provavelmente ele nunca mais vai poder jogar bola. Ele teve um ataque fulminante, morreu no campo, imagina isso. Deus, ser o Criador de todas as coisas, está dizendo para nós: o teu tempo vai acabar. Eu sou o Criador, mas você não é o Criador. A sua vida tem um fim. O que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? Com o dinheiro que Deus te deu? Com a respiração que Deus te deu? O que você está fazendo? A missão de Deus, qual é a prioridade no seu coração? Olha, uma coisa sobre prioridades. Se eu dissesse para vocês, seguinte, gente, semana que vem, aniversário da Amandinha,
Não é, tá? Mas tô só fingindo. Vai ser às 9h30 da manhã, na terça. Tá bom? Quero que todos vocês vão. O que o cara ia dizer? Jefferson, tu pode? Terça-feira às 9h30? Trabalha, né? O João trabalha home office, até poderia. Tu poderia às 9h30 da manhã sair? Não. Por quê? Porque o trabalho é prioridade. Agora, quando é o domingo, cara, quando é o culto, tudo se torna banal. Já viu isso? É ver o Neymar é mais prioridade. Aí tu tem que insistir com os caras. A gente está falando de Deus criador, o Deus que te deu tempo, o Deus que sabe exatamente os teus dias. Tem um filme, eu peço que você procure esse filme. O Preço do Amanhã é o nome desse filme. Você já olhou esse filme? Os caras nascem com um relógio aqui no braço. É um filme que o cara fica meio mal, assim, depois de olhar. O Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã. O cara vai e trabalha, todo o quinto dia útil lá, o cara vai e põe a mão no relógio, num troço, aumenta as horas aqui. Quer dizer, diminui as horas, na verdade, né? Diminui as horas. Ele entra para comprar um sorvete, o cara fala, 15 minutos. Daí ele põe o braço lá, desconta 15 minutos. Por quê? Porque tudo na nossa vida é o tempo. Tem aquela frase, os caras vivem para ganhar dinheiro, gastam todo o tempo tentando ganhar dinheiro, depois eles gastam todo o dinheiro tentando ganhar tempo. Nós vamos morrer, gente. Nós vamos acabar. O que você tem feito com a missão de Deus? O que você tem feito com os seus dons? A última coisa. Deus Pai se importa com o nosso mundo. Você também? Quando nós falamos de estupro de mulheres, violência doméstica, quando nós falamos sobre aquecimento global, o uso das energias renováveis, quando nós falamos sobre pobreza, pessoas morrendo de fome, quando nós falamos sobre homossexualidade, você entende isso? Deus se importa com cada uma dessas coisas. Deus nos criou e criou essas coisas para que nós possamos administrá-las, cuidar delas, agir em favor dos oprimidos, agir em favor das mulheres abusadas, das mulheres que sofrem violência, agir em favor da natureza. E quando o cara fala isso, o cara é de esquerda. Ele é de esquerda. Não, cara, não é de esquerda. Não é esquerda ou direita. É a criação de Deus. Deus criou todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, Ele criou o homem, Ele criou a mulher e Ele criou o homossexual. Nós temos que nos importar com aquelas pessoas também que estão à margem da sociedade, sendo oprimidas, sendo vilipendiadas, maltratadas por causa da opção sexual dela, sendo mortas por ser homossexual, sendo reprimidas do ambiente da igreja por ser homossexual. Deus criou todas as coisas e a gente, como crente, às vezes a gente só pensa no nosso mundinho, só pensa no que a gente pode ver aqui, mas não, existe muito mais. Nós temos que nos engajar nessas coisas, nós temos que ser ativistas sim. Nós confessamos que um Deus que criou tudo, nós confessamos um Deus que criou tudo, e nós vivemos como se tudo que Deus criou fosse nós. Pegou essa frase? Nós confessamos um Deus que criou tudo e vivemos como se esse Deus, tudo que tivesse criado, fosse nós. Tudo ao nosso redor, tudo ao nosso centro. Nós não nos importamos com ninguém. Olha para o lado agora. A pessoa que está do seu lado é a imagem de Deus. Ela foi criada à imagem de Deus. Ela representa a Deus. Há imagens de Deus hoje sendo estupradas no mundo. Há imagens de Deus hoje vendendo droga. A imagem de Deus sendo abusada, sendo jogadas no orfanato. Gente, nós não podemos estar inerte a isso. Pelo amor de Deus. Nós precisamos lutar por essas coisas. Nós deveríamos ser os primeiros na lista de adoção. Nós precisaríamos ser os primeiros nas ONGs, na PAMA, cuidando dos cachorros, dos gatos. Nós deveríamos ser os primeiros. Mas não. Tudo de esquerda. Para, gente, que bobagem. Cristianismo não é sobre ser direita ou sobre esquerda. Eu sempre falo, eu sou mais esquerda do que a esquerda e mais direita do que a direita.
Gente, eu quero encerrar falando isso aqui para vocês. Feche seus olhos agora, por favor, feche seus olhos. E nós vamos orar aqui. Eu quero encerrar falando isso para vocês. A única pessoa que não fecha os olhos é a mãe com as crianças. Ela não pode fechar os olhos. Mas eu quero que você feche os olhos e imagine agora uma casa pegando fogo. Tá bom? Uma casa pegando fogo. E dentro dessa casa existe alguém sentado numa cadeira, olhando televisão, fingindo que não está acontecendo nada. O que você faria? Como você chamaria a atenção dessa pessoa? Ei, a casa está pegando fogo, pelo amor de Deus, sai daí, tu não está vendo? Você vai morrer aí dentro. Esse é o cenário do homem sem Deus nesse mundo. Todo dia nós passamos por pessoas que estão como uma casa pegando fogo e não fazemos nada, não falamos nada, passamos indiferente. Ah, mas é a casa do vizinho. Mas o fogo pode se alastrar e pode chegar até você. Um dia todos nós morreremos e nós daremos conta para Deus do que nós fizemos com o nosso tempo, com a nossa voz, para quem nós falamos do Evangelho, para quem você avisou essa semana que o mundo está pegando fogo, que ele precisa acordar dessa utopia. Para quem? Para quem?